Vamos então retomar esta segunda parte mais prática, depois do cafezinho, que sabe sempre bem, o chá. Vamos então, estão identificados todos os fatores que contribuem para a degradação do nosso património e agora vou tentar apresentar-vos uma série de ações práticas e vão verificar que muitas delas são muito simples e muitas também vocês fazem por instinto e não é muito difícil agir na área da conservação preventiva. Antes de mais, convém ter aqui três conceitos presentes. Temos estado a falar de conservação preventiva, mas também se fala em conservação curativa e em restauro. São três estádios diferentes de intervenção nas peças. A conservação curativa e o restauro são ações interventivas diretamente nas peças, são complexas, muito dispendiosas, exigem estudos, conhecimentos históricos, físicos e dos materiais, regem-se por parâmetros éticos de integridade, de compatibilidade, reversibilidade de materiais. Se repararem aqui eu tenho a conservação curativa muito maior que o restauro, porque o que se pretende é que o restauro seja mínimo, mais conservação curativa do que restauro e mais ainda conservação preventiva. Ao nível da conservação curativa estão todas as ações que fazemos para travar a degradação. Convém ter presente que conservação curativa e restauro só devem ser executadas por conservadores restauradores com formação especializada. Já a conservação preventiva tem que ser a área de intervenção maior. São ações não interventivas, não se mexe diretamente nas peças, não se cola, não se consolida, não se pinta. O objetivo da conservação preventiva é prevenir, é identificar os riscos, é planear, é gerir, é evitar os danos, portanto é evitar a degradação e pressupõe conhecimento, mas principalmente senso comum, intuição, sensibilidade, razão e alguma ética. E desta forma, e por isso é que estamos cá todos hoje, a conservação preventiva pode ser exercida por qualquer cuidador do património. Qualquer pessoa com alguma sensibilidade poderá agir na área da conservação preventiva. Portanto, como eu vos dizia, o objetivo da conservação preventiva é não chegarmos à conservação curativa e muito menos ao restauro. Para sistematizar ideias, conservação preventiva, no fundo, é observar, é identificar os riscos, é prevenir e evitar os danos e é cuidar do património. E temos dois campos muito distintos, o património edificado e o património integrável de imóvel. Dentro do património edificado, como eu vos disse na primeira parte, o nosso edifício religioso acaba por ser a primeira proteção que acolhe os bens integrados imóveis. É fundamental termos atenção ao edifício e com ações simples, já vamos ver que algumas são de facto muito simples. Porque o que afeta o nosso edifício vai inevitavelmente afetar o que está dentro dele. Muitos problemas do edifício têm resoluções simples e rápidas. Temos então, lembram-se que eu falei que um dos danos primeiros é a vegetação que envolve, que acaba por captar umidade e animais. Portanto, vegetação e lixo são substrato e alimentos para animais, as sebes junto às paredes, lixo, mesmo lixo, junto a uma igreja, que favorece o aparecimento dos animais, os tais ratos, os aves, os morcegos e os insetos que vão acabar por entrar no nosso edifício. Cá estão eles. Isto também é uma cobertura de uma igreja cheia de morcegos. O que é que podemos fazer em relação a estes riscos? Muito fácil, é limpar a zona envolvente, cortar ervas, cortar arbustos, cortar as árvores, limpar, ter a zona envolvente o mais limpa possível sempre, colocar os espigões contra os pombos, há de vários feitios e de várias modalidades. Chamo só a atenção que às vezes temos de ter atenção em como fazemos as coisas, porque, por exemplo, isto é um caso em que puseram os espigões contra os pombos, mas os pombos adoraram estes espigões para fazer os ninhos. Portanto, em vez de resolver o problema, ainda potenciou. Portanto, tem que ter atenção.
vai proteger as imagens. Todas as zonas reentrantes do edifício podem ser protegidas com redes, evita que os pombos se instalem, porque depois de termos os pombos, há sujidade, há micro-organismos, há insetos que vêm com os pombos. Portanto, todos estes fatores estão associados. Se repararem, eu acabo por estar sempre a falar da mesma coisa, porque eles estão todos muito relacionados uns com os outros. As zonas dos sinos também são sempre espaços abertos que permitem a entrada dos tais morcegos e dos pombos, que devem ser tapados. E às vezes dizem, mas as redes são tão feias, mas não tem necessariamente que ser. Este sino também tem uma rede e é praticamente invisível. Portanto, há soluções para evitar que estes animais todos entrem dentro dos nossos edifícios. Depois temos a cobertura, telhas partidas, vegetação sob a cobertura, portanto, telhas partidas. Vegetação, às vezes é um pequenino arbusto no algeroz, pequenino porque temos aqui uma figueira em cima do telhado. Aquele arbusto é pequenino porque às vezes chegamos a ter árvores em cima dos telhados. Os algerós entupidos, muita sujidade acumulada, todos estes fatores vão se refletir em problemas no interior do edifício, nomeadamente a umidade, a entrada de umidade, as pinturas, os tetos ficam completamente danificados. Mais uma vez as coberturas porque são zonas que nós não vamos, não vemos como é que estão, e se entram os morcegos, se entram os pombos, depois ficam com uma grande acumulação de sujidade. O que é que podemos fazer? Manutenção dos telhados, não é? Lavar os telhados, substituir telhas partidas. Todos os anos antes do inverno convém fazer uma vistoria, ver como é que está o nosso telhado. Tenho aqui esta imagem para chamar a atenção que às vezes um telhado novo também tem que ser visto. Não podemos pensar, eu mudei o telhado este ano, já não preciso de lá ir ver. Isto é um telhado com menos de um ano e muitas das telhas acabaram por cair. Portanto, mesmo um telhado novo tem que ser vistoriado periodicamente. Limpar os algeroses. E aqui tenho uma solução. Às vezes há zonas reentrantes que podem ser cobertas com uma rede e evita o acumular de sujidades. As paredes exteriores do nosso edifício, o que nos aparece muitas vezes é a falta de tinta. A tinta vai se destacando. O destacamento de azulejos, sujidade, os líquenes, os fungos que vos falei inicialmente, a presença de sais nas pedras. Tudo isto também se pode refletir depois no interior, com o aparecimento de fendas e fissuras, o destacamento das tintas, o destacamento dos azulejos. O que é que podemos fazer? Isto vai se repetir, eu vou sempre perguntar o que é que podemos fazer e dar-vos uma solução mais ou menos evidente e que vão perceber que não tem nada de muito complicado. Fazer reparação dessas fendas e dessas fissuras, pintar o edifício, aqui é um bocadinho mais complicado porque existe geralmente custos avolumados, mas de vez em quando tem que ser. Relativamente aos azulejos, se aperceberem que os azulejos se estão a destacar, é possível aplicar um facing, uma gaze com uma cola, isto no manual, e depois se precisarem de me perguntar como é que se faz, eu explico-vos. Mas isto é uma solução temporária, até se conseguir que um conservador-restaurador vá fixar os azulejos. Porque muitas vezes acontece, aplica-se o facing, nunca mais se pensa no assunto e os azulejos acabam mesmo por cair. Portanto, convém não esquecer, acontece muitas vezes aplicar-se estas proteções para os azulejos não caírem e depois nunca mais pensar no assunto e eles acabam mesmo por cair. Portas e janelas é outro problema que nos aparecem muitas vezes com a falta de tinta ou de proteção. As madeiras danificadas, principalmente na parte inferior das portas, acontece muito por causa da acumulação da água. As estruturas destruídas, as janelas que empenam, vidros partidos, também muito frequente. As ferragens deixam de funcionar. Mais uma vez é preciso vistoriar isto tudo. O ideal é decidir uma época por ano ou 2 épocas por ano para dar uma volta a todo o edifício e ver se detectamos algum destes problemas. Porque isto, tal como as paredes, ainda pior, vai ter como consequência infiltrações. Aqui vemos uma porta com muita entrada de água. E o desenvolvimento de líquenes, entrada de animais e perda de segurança para o edifício. O que é que podemos fazer? Manutenção, sempre manutenção. Pintar e rever a estrutura das portas e das janelas. Reforçar principalmente a zona inferior das portas, não só da porta principal, mas das portas laterais e das portas que são menos utilizadas. Aqui tem um reforço metálico na parte inferior que evita que a madeira se degrade.
colocar grades e redes nas janelas e reforçar as ferragens. Outro pormenor muito importante em relação às portas e janelas é a calafetagem. Nós temos aqui uma porta fechada e vocês veem, através da entrada de luz, a abertura que esta porta tem. Portanto, os insetos, a umidade, o frio podem entrar por esta porta. Portanto, calafetar portas e janelas também é muito importante. Relativamente ao interior, temos as paredes, cujos problemas estão muito associados aos problemas exteriores. Normalmente as paredes são pintadas com cal ou com tinta. Podem ter pintura mural ou azulejos, e o que nos aparece são infiltrações e manchas, fendas e fissuras, destacamentos, aqui no caso de uma pintura mural que se perdeu praticamente toda, lacunas, desgastes, os sais que nos aparecem nos azulejos e que provocam danos, e aqui mais uma vez os sais numa pintura mural. O que é que podemos fazer? Manutenção. É necessário pintar, retirar tintas que estejam em destacamento, pintar. Convém nunca utilizar tintas plásticas, é um pormenor importante, porque uma tinta plástica não deixa a parede respirar, vai criar uma barreira. Portanto, o ideal é recorrer sempre à cal ou a tintas respiráveis. Manchas de bolor, limpar, não deixar propagar. Quando aparece uma pequenina mancha, se não limparmos logo, vai-se propagar, vai-se desenvolver pela parede toda. Atenção para nunca limpar a pintura mural. Convém nunca ir com o paninho molhado passar em cima da pintura mural, porque os pigmentos podem se destacar. E relativamente aos azulejos, trago aqui este exemplo. Podem ver uma mancha na zona onde a cabeça costuma encostar e na parte inferior ou de um banco roça. Portanto, ter o cuidado de não danificar as paredes. Não esquecer que um painel de azulejos é um bem patrimonial, não é só uma parede e que deve ser preservado, e devemos ter atenção ao que se encosta aos painéis de azulejos. Relativamente aos azulejos, é limpar com um paninho úmido com detergente neutro. Também não utilizar produtos químicos, mas já vamos falar sobre isso. Os pavimentos geralmente são de pedra, tijolo ou madeira e aparecem-nos com manchas de sujidade, manchas de umidade. Aqui temos um pavimento em pedra com líquenes. Aqui as juntas também têm muitos problemas de umidade, sais. Aqui é o desgaste, é uma zona que se passa muitas vezes e apresenta um grande desgaste na tijoleira, aqui mais ainda. E os pavimentos de madeira muitas vezes apresentam-nos ataque de inseto xilófago. Pode aparecer aqui com as asinhas, que é fácil ver, na primavera começam a aparecer, e é uma época que temos que estar muito sensibilizados para olhar para as madeiras com atenção. Às vezes aparecem assim os montinhos de serrim, quer dizer que há inseto xilófago nas madeiras e que temos que intervir. Proteger as zonas de passagem, pelo menos as zonas mais frequentes. Limpar, mas atenção que os pavimentos devem ser limpos, devem ser varridos ou aspirados, mais aspirados que varridos. Evitar ao máximo a utilização de água. Os cerâmicos também podem ser só limpos com uma mopa, não sei como é que se chama estas vassouras para recolher o pó. Quando têm que ser lavados com o mínimo de água, a esfregona só umedecida. Muito importante também, nada de encharcar, nada de utilizar lexívia. Aqui podemos ver que estes senhores estão a utilizar lexívia pelo estado das calças da senhora. Portanto, lexívia completamente fora de questão. Os pavimentos em madeira, quando se enceram, ter muita atenção aos excessos. Nós aqui vemos estes azulejos estão cheios de cera, não só junto ao pavimento, mas até a um nível já bastante elevado. Portanto, quando se aplica a cera nos pavimentos, tem que ter atenção ao que é que está à volta. Quanto aos pavimentos em madeira, se detectarmos a presença de insetos, que pode ser aqui já num estado muito avançado, as tábuas estão completamente comidas, mas pode ser os tais furinhos que vos mostrei inicialmente, pode-se fazer uma aplicação de um fungicida muito pontualmente, com uma seringa, um bocadinho de cuprinol, e injetar nos buraquinhos. Quando é controlado, quando é uma área muito grande, tem que se chamar uma empresa especializada. Mas isto é uma coisa que se pode fazer. Se detectarem que há um buraquinho aqui ou ali, compra-se uma lata de cuprinol numa drogaria, num supermercado desses, e injeta-se nos buraquinhos o cuprinol para desinfestar pontualmente as madeiras. Um grande problema, e agora no café falámos sobre isto, são as instalações elétricas.
Vemos muitas vezes nas nossas igrejas instalações descuidadas, improvisadas. Este exemplo mostra-nos bem o que é uma instalação elétrica descuidada. Material elétrico muito envelhecido, emaranhado de fios, acrescentos. Isto é atrás de um altar. Aqui temos um caso debaixo de uma escultura. Não se percebe muito bem se são os fios que estão a dar altura à escultura, se é a escultura que está instável. Bom, passa-se aqui uma situação complicada relativamente aos cabos. Também nos aparecem situações destas, fios muito antigos, com tomadas nos próprios altares, iluminação de altares, e tudo isto muitas vezes com cabos muito antigos. E não nos podemos esquecer que estes altares, estas peças de madeira, são madeiras envelhecidas, que ardem muito facilmente. O mais pequeno curto-circuito pode provocar um incêndio. Aqui também temos uma improvisação que eu nem comento. Vocês vão reparar que eu tenho muitas imagens que é só para vocês verem, nem vou comentar, porque elas falam por si. Portanto, era o que eu estava a dizer, muita atenção que tudo isto são fatores que podem causar um curto-circuito e um incêndio. E há muitos incêndios nas nossas igrejas, aparecem muitas notícias e às vezes são devastadores. Podem ser pontuais, mas também podem ser de grandes dimensões. O que é que podemos fazer? Olhar para as coisas, vistoriar, ver como é que está o quadro elétrico, ver como é que estão as tomadas. Portanto, eu acho que o ideal é escolher 2 semanas por ano para dar uma volta atenta e para olhar para todos estes pormenores. Quando é preciso fazer alguma instalação, alguma reparação, se calhar é melhor chamar alguém especializado e não pedir àquele senhor que é jeitoso e que até sabe pôr uma tomada. Portanto, atenção a quem faz estas reparações e depois, para evitar os danos, é importante, se for possível, instalar um detector de incêndios, mas ter extintores. Não são muito bonitos, mas é bom ter extintores, principalmente nas zonas que têm os altares e as madeiras envelhecidas, é bom ter um extintor por perto. Porque nunca acontece, mas às vezes acontece, não é? Temos de estar prevenidos. Relativamente à luz, falámos da luz natural, mas também temos que falar da luz artificial. Às vezes, iluminar demais não é bom. Eu tenho aqui 2 exemplos que a iluminação foi excessiva, não é? Aqui nem se vê a peça. Relativamente às lâmpadas, queria só chamar a atenção para 3 situações. As lâmpadas incandescentes, cada vez há menos, até porque consomem muito e temos a tendência de as substituir por uma questão económica, mas temos que ter atenção que elas emitem calor. Portanto, aqui vemos uma mancha que escureceu a pintura junto da lâmpada. Tem que ser colocadas longe das peças. As lâmpadas fluorescentes não emitem calor, mas têm radiação ultravioleta. Portanto, devem ser utilizadas com filtros, porque vão alterar as cores das peças. As lâmpadas LED, neste momento, são as ideais, porque são mais baratas e porque não aquecem nem emitem radiações de ultravioleta. Portanto, devagarinho e substituindo as lâmpadas da igreja. Um ponto muito crítico, agora toda a gente vai dizer, não, lá na minha paróquia não há isto, mas há em todo lado e nós sabemos que existe. Os sótãos, os vãos de escadas, as arrecadações, às vezes até mesmo o arcaz, que não se abre muito, são pontos, eu vou-vos mostrar alguns exemplos. Isto são zonas de acumulação, são locais onde não vamos muitas vezes, geralmente são úmidos, escuros, onde se acumula muito lixo e vai favorecer o desenvolvimento de fungos e bolores e é um habitat ideal para os roedores e para os insetos. Eu duvido que haja alguma igreja no nosso país que não tenha um cantinho, nem que seja uma gaveta. Bom, a parte de trás dos altares é dos tais casos que eu nem comento. São muito poucos os altares que estão limpos por trás. Lá está, uma caixinha, um baú. Isto é um paramenteiro, que não se abria há muito tempo, e quando abrimos o paramenteiro, os paramentos estavam neste estado. Portanto, atenção, periodicamente, abrir as gavetas, ver como é que estão os móveis por dentro e ir àqueles recantos que não se vai todos os dias. Já dei a resposta, não é? O que é que podemos fazer? O ideal é termos as zonas limpas, organizadas, os armários arrumados. Em relação às peças que não estão ao culto, que estão guardadas, a situação ideal é termos uma sala própria para elas, uma reserva, com espaços determinados, utilizar aqueles materiais
nem sempre são caros, mas o cartão ácido free, o Melinex, o papel de seda. Mas, por exemplo, mas não há meios, não podemos fazer isto, é muito dispendioso. Mas pode-se fazer um vão de escada improvisado. Em vez de ter as peças ao monte, podem ter uma estante metálica coberta com Melinex, as peças organizadas, tapadas, e estão protegidas, e é fácil vistoriar, e é fácil vir a este vão de escadas, eventualmente, e ver se está tudo em ordem. Mas nestas arrumações, ou em qualquer arrumação, nunca utilizar caixas de cartão, porque libertam ácidos e são prejudiciais, principalmente se forem caixas de detergentes e de outras que têm sujidades, sacos de plástico, tecidos com cores, papel de jornal, papel de revista, não embrulhar as peças em papel de jornal. E quando se usa papel de seda, não utilizar papel colorido, porque muitas vezes com a umidade a cor do papel passa, principalmente para os têxteis e para as peças. E assim, de uma forma muito geral, falei-vos de uma série de temas relativamente ao edifício e à estrutura do edifício. Vamos passar então para o património imóvel integrado, que é aquele que nós mexemos mais. Mas como viram, a nível de edifício podemos pensar que são coisas muito complicadas, mas não é complicado fazer uma vistoria, desentupir os alforjes, calafetar janelas. São ações simples e que evitam muitos danos no interior do edifício. Quando falamos, já referi isto, mas quando falamos de património integrado imóvel, falamos da talha, a pintura mural e estuques, azulejaria, cantaria e pedra, mobiliário, imaginária, pintura, têxteis, ourivesaria metais, livros e documentos. Portanto, é um vasto leque de materiais, um vasto leque de peças que nós temos em mãos e que temos que tentar preservar. Agora vou-vos mostrar um esquema que vai assustar um bocadinho, mas é só mesmo para assustar. Já falámos dos materiais orgânicos nos compósitos e nos inorgânicos. Temos aqui os vários fatores de degradação e, como eu vos dizia, estão todos interrelacionados. Nós não podemos pensar só num fator. Eles acabam por estar todos dependentes uns dos outros. Então, perante isto tudo, tantos fatores de degradação, tantos materiais, o que é que nós podemos fazer? Quais são os sinais de alerta a que devemos estar atentos? Se na nossa voltinha semanal ou diária repararmos que as pinturas têm perdas, têm destacamentos, as tábuas começam a estar afastadas, as telas estão enfoladas, estão esbranquiçadas, estão ressequidas, ou se repararmos que as esculturas têm fendas e quando há uma fenda, ver se a fenda está sempre à mesma distância ou se começa a abrir, se notam diferença nas fendas. Quando as diferentes partes que compõem uma imagem se começam a afastar, quando há destacamentos, lacunas, manchas, nos têxteis e nos livros, quando aparecem bolores, quando os elementos metálicos começam a escurecer ou a aparecer com manchas, o que é que pode ser? Não é? É uma série de fatores de degradação, alguma coisa está a acontecer, o que é que pode provocar todos estes fatores que eu vos falei e muitos mais. Provavelmente temos aqui uma questão de temperatura e umidade relativamente incorretas. O que é que podemos fazer? Arejar ou aquecer os espaços gradualmente. Este gradualmente é muito importante. Nós pensamos, este espaço está muito úmido, vou aqui abrir a janela de par em par, não pode ser, convém ter atenção. Eu tenho esta imagem que eu acho muito bonita, mas é só mesmo bonita porque, em termos práticos, abriu-se a janela da sacristia, os passarinhos decidiram entrar, e os passarinhos estão dentro da sacristia, não é conveniente. Porque o que faz mal e o que danifica as peças são variações bruscas de temperatura e umidade. Às vezes as peças da igreja é fria, é úmida, mas é sempre assim, é mais ou menos estável e as peças aguentam-se, adaptam-se e não sofrem degradação. Mas se nós, de um dia para o outro, aumentarmos muito a temperatura, por exemplo, ou arrefecermos muito a sala, isso é que prejudica, isso é que causa danos. Portanto, as temperaturas não devem sofrer oscilações rápidas, devem ser graduais, por exemplo, aumentar-se no máximo 5 graus por dia ou diminuir 5 graus por dia, e a umidade também não deve ter variações superiores a 5%. Portanto, se percebemos que há uma área que está muito úmida, vamos arejar sim, mas gradualmente, todos os dias um bocadinho, porque imaginem uma madeira, se está muito seca, e se está muito úmida e se de repente secamos, vai provocar fendas, a madeira vai acabar por se dilatar e provocar fendas. Portanto, temos que ter atenção, estas variações têm que ser controladas. Outra questão que temos de ter sempre em mente é que diferentes materiais exigem condições ideais diferentes, porque uma madeira quer umas condições e uma pedra quer condições diferentes. Portanto, temos que
conjugar com todos os materiais que temos no nosso espaço. Outros fatores que temos de estar atentos. Se de repente as nossas madeiras começam a aparecer orifícios, lacunas, perda de material, temos aqui estes 2 tubinhos que são, parecem uns tubinhos de terra, que são as térmitas que os provocam, o tal serrim, se encontramos asas de inseto ao pé das madeiras, larvazinhas. E quando fazemos estas vistorias, queria-vos chamar a atenção que não é só olhar para a peça, é preciso levantá-la. Isto aqui é uma imagem que aparentemente estava em bom estado e quando se levantou a imagem verificámos que tinha um ataque de térmitas tremendo, estava completamente corroída e o altar onde ela estava poisada também estava todo atacado. Mas quem passava pela peça não tinha nem orifícios, nem serrim, nem coisa nenhuma. Portanto, pelo menos uma vez por ano, ou levantar as peças de madeira e ver como é que elas estão. Portanto, já vos dei a resposta também. Estamos perante ataques de insetos xilófagos, carunchos ou térmitas. E o que é que podemos fazer? Limpar, isolar, desinfestar pontualmente, como vos falei, injetar nos buraquinhos, ou, se o caso for muito vasto, chamar uma empresa especialista para fazer uma desinfestação. Se detectarem que uma peça de madeira tem os tais furinhos, é tirá-la do altar, tirá-la do pé das outras, porque os bichinhos vão passando de umas peças para as outras. Portanto, é fundamental isolar as peças que estão atacadas. Outra patologia com que nos deparamos muitas vezes é os têxteis ruídos ou com manchas e os livros. Aqui também é evidente o que é que se passa, não é? Ataque de insetos ou de ratos. Mais uma vez, limpar, colocar armadilhas ou ratoeiras, colocar as plaquinhas anti-traça e vigiar. Vigiar sempre, vigiar muito. E há uma enorme oferta neste campo das armadilhas e convém não utilizar o veneno para os ratos, porque pode manchar os materiais. A naftalina também já não está muito acessível, mas a cânfora substitui perfeitamente a naftalina. E se têm dúvidas, sabe, ou mesmo não tenham uma zona que tenha, por exemplo, os paramentos, não custa nada por uma destas ratoeiras para ver se aparece alguma traça, que elas ficam agarradas e percebemos se há ataque ou não. Outra patologia com que nos deparamos muitas vezes é o desvanecimento das cores, ou rasgões. Aqui vemos esta imagem, este manto era roxo e está assim este lilás tenozinho, ou esta pintura que tem rasgões e está muito ressequida, tão ressequida que rasgou completamente. Aqui temos uma imagem, que é um menino vestido, se repararem, ele está vestido. Quando se tira a roupa ao menino, se vimos em pormenor aqui a zona do peito, ele tem uma mancha aqui debaixo do pescoço. Estamos perante excesso de luz ou de calor. O que é que podemos fazer? Deslocar as peças, tirá-las da zona de incidência. Aqui vêm 2 peças, mesmo ali ao lado da janela, onde entra o sol e o sol bate diretamente nas peças. Colocar cortinas, aqui mais um exemplo do sol a bater no altar. Portanto, também é simples colocar cortinas, podem ser cortinas destas mais antigas ou podem ser telas mais recentes, e colocar vidros, filtros ou vidros foscos nas janelas. Mais conselhos práticos para evitar os riscos e os danos. Relativamente à imaginária, vou só focar alguns exemplos de situações que acontecem e que podemos evitar muito facilmente. Mas aqui temos uma imagem em cima de um altar, e se repararem a base da imagem ultrapassem muito a pianha onde ele está. Esta imagem está em risco. Ela está lá muito sossegadinha, mas um dia passa um caminhão na rua ou há uma trepidação ligeira e a imagem pode cair. Portanto, atenção a estas situações. Ou aumentar a base, ou pode-se fixar as peças por trás ao altar. Atenção a esta questão das imagens. Outra situação é quando vamos manusear uma peça, até para fazer a tal vistoria que eu vos falava, para ver se tem inseto por baixo, ou para deslocar daqui para ali, ter muita atenção se tem elementos móveis. Neste caso, esta imagem tem a caveira, que é fixa, não está fixa, está só encaixada num espigão, e a cruz, que é de encaixe na mão. Portanto, quando vamos mexer nas imagens, antes de as manusear, verificar coroas, resplendores e se tem algum atributo que seja amovível e retirá-lo antes de mexer na peça. E sempre que mexerem nas peças, se possível, utilizar luvas. As nossas mãos têm sempre, mesmo acabadinhas de lavar, acabam por ter sempre gordura que vai sempre ficando nas peças e convém, sempre que possível, utilizar luvas. Ou luvas de algodão, ou luvas de látex, sempre com luvas.
Outra questão simples é a tal limpeza que se pode ir fazendo às peças. Se verificarem que a peça está consolidada, que não tem nenhum elemento a cair, que a policromia, que a tinta está fixa, ela pode ser aspirada e utilizar uma trincha, ou pode ser usar-se um espanador. O espanador quando tiver muito pouco pó, porque se tiver muito pó e passarmos o espanador, levanta o pó e ele volta a depositar-se, mas pode-se periodicamente passar o espanador. Isto é a tal situação, se a policromia estiver a destacar, aí convém evitar e não fazer este tipo de limpeza. Ainda no contexto das imagens, só chamar-vos a atenção para as imagens quando saem nas procissões. Aqui temos uma situação ideal, que é uma imagem que tem uma réplica muito mais leve. A imagem original é de barro, é de grande dimensão e pesa muito, e executou-se uma réplica para sair às procissões. Portanto, é uma imagem recente e pode, não sujeita à imagem do século XVII aos riscos que são de sair à rua. Porque quando uma imagem vai à procissão, já vimos aquele exemplo daquele vídeo da imagem que caiu, não é? Às vezes desce de graus, sobe graus, passa por sítios complicados. Portanto, as imagens convém estarem sempre fixas ao andor. E outro pormenor que nos esquecemos muitas vezes é quando as imagens têm coroas ou brincos, acontece muito nas santas terem os brincos, com o movimento estes elementos vão friccionar na imagem e depois causa danos. Portanto, tem que se ter atenção como é que estes elementos estão fixos ou se oscilam durante a movimentação das imagens. Muito mais havia a dizer sobre as exposições, mas isso é um outro assunto. Quanto às pinturas, elas também podem ser limpas, convém retirá-las da parede para limpar e utilizar uma trincha seca, de pelos muito macios, mas mais uma vez verificar se a tinta não está a saltar. Se a tinta estiver a saltar, é melhor não mexer. Se estiver estável, pode ser limpa, de preferência sempre com um aspirador por perto, para o pó não ficar no ar. Aqui mais uma vez evitar o sol ou a incidência de luz direta nas pinturas. A orivesaria é um problema, porque nós gostamos das pratas muito reluzentes, muito brilhantes, muito bonitas, mas a patina, o escurecimento da prata, é um processo natural de estabilização do metal. Uma coisa é a salva de prata que nós temos lá em casa, que nos ofereceram no casamento e que pode estar muito bonitinha. Outra coisa é uma peça do século XV, XVI, XVII, e quando nós limpamos excessivamente uma peça, estamos a apagar a história. Nós olhamos para esta custódia e é uma peça nova, não é? Não conseguimos atribuir uma idade, se não for pela questão estética. Portanto, é muito bonita, a prata é muito brilhante, mas na verdade temos sempre que pensar que estamos perante peças com uma história, que têm o seu envelhecimento, e por isso devem ser limpas apenas com um paninho seco. Se eventualmente, por uma ocasião ou porque estão muito escurecidas, as peças tiverem que ser limpas, utilizar uma solução de água com amoníaco ou água acetona e álcool. Agora, nunca, mas nunca, e agora vão-se rir, utilizar nenhum destes produtos e muitos outros que eu sei que se utilizam. Isto ainda se usa muito. E falamos desde a Coca-Cola, a casca de banana, as lixas, o sal, o ketchup, pasta de dentes e por aí fora. Todos estes produtos deixam a prata muito limpinha, mas também causam danos. Nós temos aqui uma peça que era de prata dourada e que perdeu completamente o dourado com as limpezas. Temos outra que está completamente riscada e temos aqui um fecho de uma arca que, se repararem, está cheia de produtos destes de limpeza metidos. Todas estas manchas brancas são resíduos destes produtos de limpeza e que vão ficar a degradar estas zonas. Portanto, muita atenção a esta questão. Por outro lado, sempre que possível, manusear os elementos metálicos com luvas ou protegidos por um pano. Eu tenho aqui esta imagem que é do Museu da Ciência, mas que eu achei muito interessante. Isto é só diferentes chapas de diferentes metais, em que as pessoas chegam lá e colocam a mão por cima e tiram a mão. E podem verificar que a mão está lá mesmo marcada nos diferentes metais. Portanto, danifica, de facto, nós tocarmos diretamente nos metais. Por outro lado, os metais devem ser arrumados sempre em ambientes secos e com umidade reduzida. Vemos aqui este exemplo das peças metidas em saquinhos de pano, que são relativamente simples de fazer e que protegem as peças. Às vezes são soluções simples, como eu vos dizia, não é complicado fazer uns saquinhos para proteger as peças e escusam de estar
como já vos expliquei, o oxigênio oxida as peças, escurece, e se elas estiverem protegidas assim, se calhar escurecem muito mais lentamente. Relativamente aos testes e aos paramentos, o ideal é sempre os arcases e os paramenteiros, porque têm aquelas grandes gavetas que foram feitas para este tipo de peças. Nós temos, infelizmente, vê-se muitas vezes estes móveis a serem substituídos por móveis mais contemporâneos, de madeiras de muito menos qualidade, e é uma pena. Estas gavetas, o ideal é revesti-las com pano de algodão. Isto é pano de lençol simples, barato. As peças devem ser colocadas dentro das gavetas. Quando as peças são maiores do que as gavetas, podem ser enroladas. Se repararem aqui na zona da dobra há um chumaço de esponja ou com o pano de algodão, e as peças podem ser sobrepostas. Quando são penduradas, o ideal é estarem numas capas individuais, mais uma vez, pano de algodão, que se compra à metro, e não custa nada fazer estas bolsinhas para verificam aqui que cada peça tem uma legenda para saber o que é, para não termos de estar sempre a abrir para buscar a peça que pretendemos, e os cabides devem ser reforçados para não vincar os ombros, portanto convém fazer um chumaço à volta dos cabides para proteger para a deposição do peso, não danificar a peça. Agora, nunca por os paramentos neste estado no claustro a apanhar ar, por muito úmidos que estejam. Esta situação é real e eu a fotografei. Eventualmente, se for preciso que eles arejem um bocadinho, estendê-los o máximo possível na igreja, com condições controladas. E se tiverem que ser limpos, podem ser aspirados. Se repararem, aqui tem uma gaze, ou o próprio aspirador leva uma gaze, e podem ser aspirados e limpos com um pincel, uma trincha de cera das macias. Nunca lavar, nunca molhar um paramento antigo. Sim, em forma de resumo de todas estas, como viram, tudo isto passa muito por limpezas simples. Portanto, evitar água. O truque é sempre pincéis e trinchas e um aspirador. Quer sejam documentos gráficos, talha, uma escultura, pode usar estas vassourinhas se tiverem as cerdas macias, o espanador, pano do pó. Aqui também é um paninho do pó no altar, aspirador. Aspirar também as zonas que não se vê. Aqui vê-se bem a colocação de uma gaze, um tulle, no tubo do aspirador, presa com elástico, é para não aspirar nenhum fragmento, nenhum elemento. Portanto, pode-se pôr, quando a peça está mais sensível, colocar uma gaze para não aspirar o que não se quer. As zonas por trás dos altares, por cima, normalmente tem uma grande acumulação de sujidade que também deve ser limpa, porque, mais uma vez, esta sujidade nestas zonas vai favorecer o desenvolvimento de micro-organismos e de insetos que depois causam as outras patologias todas que já vimos. E os azulejos devem ser limpos com uma esponja úmida. Nunca utilizar produtos de limpeza, não utilizar lexívias, não utilizar nada dessas pronto, é o mínimo. O transporte, volto-vos a mostrar aqui a imagem da Nossa Senhora que vai de avião. É uma imagem antiga, eu dizia-vos que isto já não acontece, mas às vezes acontece. Esta imagem é recente e a senhora vai de carro, vai exatamente com o cinto de segurança, como a outra imagem que ia de avião. Portanto, o transporte, nem que seja daqui para o outro lado do claustro ou daqui para a igreja vizinha, portanto, atenção, isto não é forma de transportar uma imagem. E esta também não, apesar de estarem os bombeiros, para parecer uma ação cuidada, as peças têm que ser cobertas, porque um acidente pode acontecer em 10 passos, não é preciso ser uma viagem longa. Lá está, nós vemos imagens a ser transportadas sem qualquer tipo de proteção. Portanto, mesmo que seja um transporte curto, embrulhar as peças, protegê-las. O ideal, se for um transporte de longo percurso, ter uma caixa apropriada para as peças serem protegidas. Relativamente à segurança do espaço, é muito importante haver um inventário, ou um pré-inventário, com um registro fotográfico, com a medição das peças. Às vezes, mas isso tem custos e é preciso equipamento informático. Pode não ser uma ficha escrita à mão, só com que tenha uma fotografia e as dimensões e qual é a iconografia, é suficiente. Porque acontece peças que são roubadas e depois não se consegue identificar, a igreja não sabe, não consegue provar que aquela peça lhe pertencia e as peças são roubadas, são recuperadas e não são devolvidas porque há falta de elementos para se poder devolver as peças ao seu proprietário. Portanto, fundamental ter nem que seja um caderninho com uma fotografia de cada peça, com as dimensões e com a iconografia.
Outro fator muito importante para a segurança é o controle das chaves. Tem que haver uma pessoa responsável pelas chaves, tem que saber exatamente quem é que tem as chaves de cada edifício, onde é que essas chaves estão, e quando se empresta uma chave deve haver um registro, quem é que levou a chave. Ainda há situações destas, não se vê muito bem, mas esta porta tem um cordelinho. É uma igreja lá junto da minha terra, que tem um cordelinho para se entrar. Não há ninguém a tomar conta da igreja, é chegar lá, puxar o cordelinho e entrar. Entram as boas pessoas, mas também entram as menos boas. Vigilância é fundamental, ter sempre uma ou duas pessoas dentro da igreja a vigilar. Temos aqui uma senhora, uma secretária à entrada. Já falámos das portas e janelas, convém estarem sempre seguras. Iluminação na parte exterior, porque uma igreja isolada, sem iluminação, é mais apetecível aos mal-intencionados. E a colocação de alarmes, se for possível. E mais pronto, ter atenção a portas trancadas, não ter livre acesso a todos os espaços da igreja e muita atenção aos objetos pequenos e facilmente transportáveis e acessíveis, porque convém que não estejam muito acessíveis. Outro tema complicado, mas que eu não posso deixar de falar, são os altares. Tenho aqui um excerto que diz: a ornamentação da igreja deve tender-se mais para a simplicidade do que para a ostentação. Eu mostro-vos esta imagem, corresponde imenso ao que eu estou a dizer. A ornamentação com flores deve ser sempre sóbria. E em vez de colocar, vou mostrar-vos uma ornamentação sóbria. Vou mostrar mais uma e mais uma. Esta acho excepcional. Deve colocar-se, a ornamentação não se deve colocar sobre a mesa de altar, mas junto dele. Na escolha dos elementos decorativos, procure-se a verdade das coisas. Utilizar flores verdadeiras. Aqui estas borboletas são feitas com flores verdadeiras, mas não sei se estará aqui a verdade das coisas. Por outro lado, temos aqui um manual das geladoras de 1941 que diz: um altar ornamenta-se com o gosto que compete às coisas de Deus e não com o gosto que domina os salões mundanos. E o mundo que compete às coisas de Deus tem por base a simplicidade e, por vezes, tanto Deus quanto a complicação nos altares. E porquê é que nós temos esta aversão às flores nos altares? Toda a gente conhece isto que aqui está, as esponjas encharcadas, que são muito... ajudam muito a fazer os arranjos, mas, por outro lado, é um ponto de umidade que está em cima da mesa de altar, depois fica neste estado. Conseguem ver aqui a mesa de altar, na zona onde os arranjos ficam completamente danificados. E depois também temos o hábito, está o arranjo em cima da mesa de altar, e para ficar mais bonito vamos buscar a laca e pomos um bocadinho nas flores para ficarem brilhantes, só que a laca não fica só nas flores, fica em todo o espaço envolvente, fica a talha cheia de gordura, que vai chamar bichinhos, que vai... Pronto, todo aquele processo que já falámos relativamente aos insetos e à umidade. Portanto, como dizia aquele guia das geladoras, os arranjos devem ser colocados ao lado, perto, mas não em cima dos altares. E eu gosto muito de mostrar este exemplo, porque isto é em Sendim. Nós fizemos uma formação aqui há uns anos e falámos nisto nas flores. E passado 2 semanas recebemos estas fotografias. E as geladoras diziam-nos: depois da formação nós tirámos todos os arranjos e comprámos estes suportes. E nós ouvimos o que vocês disseram e os arranjos já não estão em cima dos altares. Portanto, eu gosto muito desta imagem porque demonstra que, de alguma forma, alguém nos ouve. Ainda em relação aos altares, eu sei que isto é uma tradição aqui da região, portanto, corro o risco de ficarem todos muito zangados comigo. Mas, para além das flores, há o hábito de pôr fruta nos altares. E a fruta é encaixada entre a talha, é enfiada nos orifícios. Eu, como conservadora restauradora, não posso deixar de pensar nos danos que esta talha pode sofrer, não é? E depois há aqui os ganchinhos, a prender as uvas na talha. Nós estamos perante um altar que tem 200 ou 300 anos e temos que... Eu não digo para se apagar a tradição, mas temos que pensar no que estamos a fazer. Tenho aqui 2 recortes de jornal que diz que a população utiliza mais de 500 quilos de fruta e legumes para ornamentar a igreja. 500 quilos de fruta numa igreja. E depois diz que estas frutas e legumes enchem os altares durante 3 semanas. E eu dei-me ao cuidado de pegar uma tangerina e tê-la 3 semanas lá em casa. E foi isto que aconteceu.
Portanto, isto é uma tangerina a degradar-se durante 3 semanas. E não digo mais nada. E termino com esta imagem. Felizmente, hoje, apesar de tudo, estamos muito longe destas ações de manutenção de uma igreja. Já ninguém dá o banho à imagem de Cristo na escadaria. E para pensarmos um bocadinho, o Ovídio, que era um poeta romano, dizia: o tempo é destruidor, o homem ainda mais. Nós destruímos muito, mas também temos a capacidade de não destruir. E como viram, tudo o que vos mostrei são situações relativamente simples, são coisas fáceis de fazer e que podem fazer toda a diferença na manutenção e na preservação do nosso património.